tema deste mês, a igreja andando na verdade, permanece no amor. Permanece no amor. Então nós vamos meditar nesta manhã sobre o verdadeiro amor, as marcas do verdadeiro amor. Então convido os irmãos a abrir a palavra de Deus em João, capítulo de número 12, do versículo 1 até o versículo 8. João, capítulo de número 12, nós leremos até o versículo de número 8. João, capítulo de número 12, a partir do versículo 1. Se você encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo o bálsamo, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixe-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nós colocamos diante do Senhor este momento onde nós vamos refletir sobre a Tua palavra. E, ó Deus, nós te pedimos pela Tua graça, te pedimos pela Tua misericórdia, e que de fato, Pai, nesta manhã possamos ouvir a Tua voz, possamos ser instruídos pelo Teu ensino, possamos ser doutrinados pela Tua palavra, que nesta manhã, Pai, possamos meditar sobre o amor, porque nós precisamos permanecer no amor que é marca da igreja que anda na verdade. Ó Deus, que nesta manhã possamos compreender de fato, não somente com a mente, mas possamos compreender com o nosso coração. Que de fato a nossa alma seja aquecida pela Tua palavra, que a nossa alma seja alimentada pela Tua palavra, que a Tua palavra traga vida, consolo, direção, instrução, avivamento espiritual para a nossa vida. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o evangelista João, ele escreve este evangelho, este quarto evangelho, com o propósito básico de tratar acerca da pessoa de Jesus. E ele trata isso de uma maneira singular dos outros evangelistas. Ele trata isso a partir de encontros. O evangelista João, ele não é apenas um evangelista por ser uma pessoa que prega o evangelho do Senhor Jesus. Mas ele é considerado evangelista clássico, porque foi ele quem escreveu o último evangelho, o quarto evangelho. E ele trata o evangelho de uma forma muito singular, contando os encontros que Jesus teve com algumas pessoas. Nós meditamos alguns domingos anteriores de encontros que Jesus teve com Nicodemos,
o encontro que Jesus teve com a mulher samaritana. Quando nós olhamos para o evangelista João escrevendo esse evangelho por meio do Espírito Santo, nós percebemos ele narrando alguns encontros que Jesus teve com algumas pessoas que se tornaram seus seguidores, homens que se tornaram seus discípulos, mulheres que se tornaram seus seguidores, mulheres que se tornaram amigas do Senhor Jesus, como é o caso de Maria e como é o caso também de Marta. Interessante, meus irmãos, que em cada encontro desse, nós podemos extrair muitas verdades para a nossa vida. De fato, o encontro que Jesus teve aqui com Maria em Betânia, nós podemos extrair algumas lições para a nossa vida. Uma coisa é muito certa: quando Jesus se encontra com alguém, esse alguém é impactado pela presença de Jesus. Ou ele é impactado de tal forma que ele muda de vida, é transformado, mudado, ou ele é impactado de uma outra forma, na forma de que ele é mais condenado ainda pelos seus pecados, se ele não se arrepender. Então, a presença de Jesus ou vai trazer vida para os eleitos de Deus, ou a presença de Jesus vai trazer mais condenação para aqueles que não são do Senhor e não dão crédito à palavra do Senhor. O texto que lemos, irmãos, fala de um encontro muito singular, o encontro de Jesus com Maria. E Maria expressa aqui, irmãos, uma verdade muito sublime da igreja, que é o amor. Alguns estudiosos, estava lendo esses dias, e alguns estudiosos, eles afirmam que Maria de Betânia, aqui nesse texto, está demonstrando o genuíno amor. O genuíno amor. Note que no versículo 1, o texto diz: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estava com ele à mesa. O texto afirma que já estava 6 dias antes da Páscoa. Já estava se aproximando o momento onde Jesus seria condenado, seria crucificado. Enquanto nos bastidores os judeus estavam preparando a morte de Jesus, aqui o texto revela que Jesus estava ceando na casa de Lázaro. Participou ali de uma ceia. É muito interessante que o texto ele vai expressar com bastante vigor, enaltecendo, de fato, as atitudes de Maria. Mas a gente percebe que Marta estava fazendo alguma coisa. O que é que Marta estava fazendo aqui? Estava, olhe para o texto, irmã, servindo. Marta estava servindo. O texto diz: deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam ali com ele, com Jesus, à mesa. E aí a gente pode assim destacar 2 tipos de amor. Mais à frente a gente vai ver o amor de Maria, de Betânia, por Jesus. Mas Marta estava demonstrando um tipo de amor. Estava ali servindo, estava ali nos bastidores,
estava ali cuidando, estava ali tentando, certo, cuidar e servir Jesus. De uma certa forma, Marta estava servindo Jesus. É interessante destacar que muitas pessoas estão assim como Marta, servindo ao Senhor Jesus, servindo à igreja, servindo ao próximo, servindo as coisas do Senhor. No entanto, irmãos, o texto não para por aí. O texto vai falar sobre Maria e de como ela expressou o seu genuíno amor. E é por esta razão que nós vamos meditar nesta manhã no seguinte tema: expressões de um genuíno amor. Expressões de um genuíno amor. Permanece no amor. Para a gente entender o que é o amor, nós precisamos compreender quais são as suas expressões, quais são as suas marcas, quais são as características do genuíno amor. Expressões do genuíno amor. Em primeiro lugar, o genuíno amor entrega o seu melhor. O genuíno amor entrega o seu melhor. Vamos ler o texto, versículo 3, todos juntos, em uma só voz. Vamos lá? Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. O texto diz, irmãos, que Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, fez o quê? Ungiu os pés do Senhor Jesus. Note que a cena é bem interessante. É como se Jesus estivesse ali à mesa, junto com Lázaro. Marta estava servindo à mesa, eles estavam ceando. De repente chega Maria, com um perfume precioso, aquilo que ela tinha de melhor, chega aos pés de Jesus, se ajoelha perante o Senhor Jesus e derrama aquele perfume nos pés de Jesus, ungindo os pés do Senhor Jesus. A primeira expressão do genuíno amor é que o genuíno amor entrega o seu melhor. 3 vezes a gente percebe nos evangelhos que Maria está aos pés de Jesus. Primeira vez, Maria está aos pés de Jesus para aprender. Lá em Lucas 10:39 fala sobre isso. A segunda vez, Maria estava aos pés de Jesus para chorar. Em Lucas 11:32. E dessa terceira vez, Maria estava aos pés de Jesus para entregar o seu melhor, para expressar o seu amor. Por que aquele perfume era o melhor que Maria tinha? Por que era o melhor que ela tinha? Porque, irmãos, o perfume, segundo os estudiosos, havia sido extraído do puro nardo, isto é, das folhas secas de uma planta natural do Himalaia, entre o Tibete e a Índia. Pelo fato da planta provir de uma região tão remota e ser transportada no lombo de um camelo ou de camelos, através de regiões montanhosas, até chegar na região de Israel, ser preparado o perfume. Tudo isso denota a preciosidade do perfume que estava em suas mãos. Era a coisa mais preciosa que ela tinha.
era o melhor dela. E ela deu para Jesus. A Bíblia diz que Deus nos amou. E quem foi qual foi o melhor presente que Deus deu para nós? Jesus. O que é que Deus tinha de mais precioso para nos dar? O que era o melhor de Deus? Quem era o melhor de Deus? Era Jesus. É Jesus. E Deus deu o seu melhor por amor a cada um de nós. Foi isso que aconteceu aqui. Da mesma forma, meus irmãos e minhas irmãs, se nós queremos permanecer no amor, se nós queremos de fato viver em amor, permanecer em amor, nós precisamos entregar o nosso melhor a Deus. Se você ama a Deus, se de fato você diz que ama o Senhor, você vai entregar o melhor do seu tempo para Deus. E aí o que acontece é que muitas pessoas dizem: eu amo Deus. Deus é a prioridade da minha vida. Deus é o meu amor. Eu levanto as minhas mãos em adoração nos louvores, dizendo que eu amo o Senhor. No entanto, a demonstração de amor, a expressão de amor, não está apenas na palavra, não está apenas nas suas palavras, mas está em você entregar o seu melhor a Deus. E aí muitos dizem que ama a Deus, mas não entrega o melhor tempo para Deus. O melhor tempo está dedicado ao trabalho, o melhor tempo está dedicado à família, o melhor tempo está dedicado aos outros ou a alguma outra coisa, menos a Deus. Em outras palavras, quando isso acontece, você está dizendo: Senhor Deus, eu te amo, mas na verdade eu amo mais uma outra coisa. Eu amo mais os meus filhos, eu amo mais a minha esposa, eu amo mais outras coisas. Eu amo o Senhor, mas tem outras coisas que eu amo muito mais. Claro que você não vai dizer isso com as suas palavras, mas quando você entrega o seu melhor para um outro alguém ou para outras coisas, você está dizendo isso a Deus com as suas atitudes. Talvez não seja o tempo, talvez seja a sua atenção. Talvez você entregue o melhor da sua atenção não a Deus. Talvez seja a sua vida. Talvez você passou desde a infância até a fase adulta, e o melhor tempo da sua vida você não dedicou a Deus. O que Maria tinha de melhor, ela entregou ao Senhor. Foi uma expressão do amor de Deus. Mas a gente vai mais adiante, porque em segundo lugar, o genuíno amor sacrifica o seu bem maior. O genuíno amor sacrifica o seu bem maior. No versículo 3, mais uma vez, o evangelista João, narrando esse encontro, ele diz que Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus. No entanto, esse texto, mais adiante, afirma que Judas Iscariotes colocou um preço.
nesse bálsamo de nardo puro, nesse perfume? Qual foi o preço? Quanto foi que Judas colocou aí o preço? Versículo 5. Porque não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres. 300 denários. Era o valor de quantos dias de trabalho? Quem lembra ou quem sabe informar? Um ano. Um ano, irmãos. Um ano de trabalho era o valor daquele perfume. A libra de um bálsamo equivalia a uns 327 gramas de perfume. Cada grama desse perfume excelente valia um denário. Aquele perfume foi avaliado por Judas, diz o texto, por 300 denários. Era um ano de trabalho dela. No entanto, meus irmãos, ela pega a sua riqueza, ela pega aquilo que é precioso para ela, ela pega aquilo que vale um ano de trabalho e expressa o seu amor a Deus, sacrificando o seu bem maior. Sacrificando o seu bem maior. Entregando a Deus. Não foi isso que Deus fez por nós? Essa não é uma característica do genuíno amor, porque nós precisamos entender que esse amor deve ser um reflexo do amor de Deus por nós. O que foi que Deus fez por nós? Entregou o seu bem maior, que é Jesus Cristo, mas Ele também sacrificou o seu próprio Filho por amor. Sacrificou o seu bem maior. Quando nós amamos, irmãos, nós precisamos entender que esse amor, esse verdadeiro amor, exige de nós sacrifício. Amém? O verdadeiro amor tem essa marca que é muito sublime, que não é uma marca que vem do mundo, não é uma característica que o mundo conhece, mas é uma característica que somente Deus, irmãos, e transmite ao seu povo, que é o sacrifício, que é amar a Deus e sacrificar a sua própria vida por amor a Deus e também por amor ao próximo. Salomão disse que o amor é forte como a morte, ou seja, existe sacrifício, é um amor sacrificial. Aquilo que ela tinha de melhor, ela sacrifica por amor a Deus. Na vida conjugal, por exemplo, o amor ele deve ser pautado por este sacrifício. É um irmão se renunciando para dar vida à vontade do outro, é o outro renunciando para dar vida aos planos do outro. Existe sacrifício, o verdadeiro amor existe o sacrifício. É um amor sacrificial. Um certo pensador disse certa vez o seguinte: o amor não é calculista, o amor esbanja. Foi isso que estava acontecendo aqui. Hernando Dias Lopes, irmãos, comentando sobre o texto, ele diz: o amor, depois de dar tudo, só lamenta não ter mais nada para dar. O amor é você se entregar pelo outro. O amor é você dar ao outro. O amor é você se expressar em prol do outro. O amor é você fazer conhecido os planos do outro. O amor é você honrar o outro, até mesmo em detrimento da sua própria honra, da sua própria vontade. Foi isso que Deus fez por nós. O amor sacrifica, meus irmãos, o seu bem maior. Amém? Sacrifica o seu bem maior. É assim. Mas em terceiro lugar, terceira expressão do genuíno amor, é que o genuíno amor busca
agradar exclusivamente o outro. No caso aqui, o genuíno amor busca agradar somente ao Senhor. O que significa isso? Maria, ela não estava preocupada com o que os outros iam achar sobre ela, pelo fato dela ter derramado nos pés de Jesus aquele perfume caríssimo. Ela não estava preocupada com Judas Iscariotes, que logo a seguir levou uma exortação. Ela não estava preocupada com os outros. Ela estava preocupada apenas com o mestre. Ela estava preocupada apenas de expressar esse amor para ele. Ela não estava tímida nem temerosa em relação ao pensamento do outro, ao que os outros iam achar sobre a vida dela, sobre a atitude dela. Pelo contrário, ela teve foco, ela pensou, não, eu vou agradar a Deus, eu amo o Senhor, eu vou expressar esse amor exclusivamente a Deus, eu não vou me preocupar com o que os outros vão pensar sobre mim, pelo contrário, eu estarei aqui e expressarei o meu amor a Deus. Foi isso que ela fez. Queridos, eles estavam participando de uma refeição, não é verdade? Estava lá Lázaro, Marta servindo, Jesus. Eles estavam comendo, estavam bebendo. De repente, chega Maria e derrama um perfume. Perfume, irmão, cobre. O cheiro cobre tudo, né? A gente coloca um pouco de perfume, já sente o cheiro bom. Imagina você derramar todo um perfume nos pés de alguém, na cozinha. O cheiro vai cobrir todo o ambiente. Não é verdade? Eu me lembro que quando eu era menor, antes de jantar, a gente tomava banho, eu e meu irmão, e a gente botava perfume e ia lá na cozinha para jantar. Aí a mãe dizia pra gente, que cheiro forte é esse? Vai tomar banho de novo, bota perfume só depois da janta. Porque talvez incomoda quem está se alimentando, quem está comendo aquele perfume forte. Maria não se preocupou, irmãos, com o que Marta poderia pensar. Não se preocupou com o que Lázaro poderia pensar. Pelo contrário, ela foi determinada. E ela expressou seu amor. Maria não estava preocupada com a crítica de Judas e nem muito menos com a crítica de qualquer outro. Pelo contrário, ela foi e ela demonstrou seu amor a Deus. Da mesma forma, é assim que deve ser na nossa vida também, irmãos. A gente vem para a igreja, e muitas pessoas vêm para a igreja, às vezes com medo. Elas vêm para a igreja para expressar, né? Muitas vezes as pessoas, o seu amor a Deus, mas aí chegam na igreja e ficam com medo com o que os outros vão pensar. O que é que o pastor vai pensar de mim? O que é que os outros vão pensar de mim se eu levantar a minha mão, se eu me ajoelhar para orar? Porque o outro, meu querido, tema somente a Deus, não tema ao outro. Amém? Se preocupe somente com Deus. Eu me lembro que logo no começo, lá no seminário, quando eu fui para o seminário novo, magro que só, irmãos. Eu estava vendo uma foto minha, que Renata me marcou no Facebook. Menino era magro, eu sou magro, né? Mas eu era mais magro mesmo. Eu olhei assim para a foto e disse, sou eu mesmo aqui. Meu Deus, estou parecendo uma caveira. O negócio é... E aí quando eu fui para o seminário em 2011, eu me preocupava muito com o outro.
eu era uma pessoa muito tímida, extremamente tímida. Não gostava, assim, de falar em público, nada disso. E me preocupava demais com o pensamento do outro. O que é que o outro acha de mim? O que é que o outro acha de mim? E eu cheguei no seminário por convicção do meu chamado. Mas lá estavam os melhores teólogos do Brasil, irmãos. Doutor fulano de tal em teologia, no seminário de Westminster, lá na Inglaterra e tal. Doutor cicrano, doutor fulano, em teologia, não sei o quê, mestre em divindade, não sei o quê. Irmãos, eu cheguei ali, tinha que pregar o sermão de prova. Na turma, eu estava, não sei como é que é a palavra para escrever. Vamos chamar no popular aí, né? Eu estava meio, sei lá, pensando somente no outro. Tinha um senhor lá, que era um mestre, um doutor, sabe, em hebraico, ele escreveu, ele inclusive foi quem escreveu, participou da comissão que escreveu no Brasil, né, a Bíblia NVI, traduziu a Bíblia NVI, o professor Humberto. E aí, eu tinha tanto medo dele, meus irmãos, que quando ele ia por um lado, eu ia pelo outro, temendo. Deus do céu, que crise é essa que eu tenho? Mas aí Deus foi trabalhando no meu coração, e eu li um livro muito interessante, irmãos. Quando você teme a homens e não teme a Deus. E o subtítulo é esse, né? Mas o nome do livro mesmo é Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno. Eu li esse livro e eu fui, sabe, sendo trabalhado por Deus com os textos e tal. E eu fui melhorando. Ao ponto de entender que eu devo me preocupar apenas com Deus e o que Ele pensa sobre mim. Amém? Você serve a Deus. Você ora para Deus. Você evangeliza por causa de Deus. Você tem um relacionamento com Deus. E nesse relacionamento com Deus, você deve temer a Ele e não aos homens. Amém? A Ele e não aos homens. E aí eu fui muito trabalhado por Deus nesse sentido. Teve uma hora que, uma das pregações, mensagens na época, que eu ficava muito preocupado com o ouvinte, com os outros. E sempre me prejudicava por causa disso, na ministração da palavra. Mas eu me lembro, irmãos, de um dia que, quando eu fui pregar, eu subi no púlpito e eu disse assim para Deus: Deus, eu não quero saber mais de ninguém. Foi essas palavras que eu disse para Deus, meu Deus, eu não quero saber mais de ninguém. Só quero saber do Senhor. Eu sirvo é para o Senhor, e o Senhor sabe quem eu sou. E eu não quero saber de ninguém. Irmãos, eu fui para o púlpito, no púlpito eu disse isso para Deus. E eu digo para os irmãos, ali eu me libertei desse negócio. Deus me abençoou, foi tremendo. É assim que a gente tem que fazer em relação ao Senhor. E também, muitas vezes, em relação ao nosso próximo. Às vezes a gente tem dificuldade de ajudar o nosso próximo, de expressar amor pelo nosso próximo. E aí, às vezes as pessoas ficam pensando, o seguinte: mas o que é que os outros vão pensar se eu estiver com aquele? O que é que as pessoas vão pensar? Qual é a crítica que eu vou levar se eu fizer isso? Se eu ajudar a mão, se eu estender a mão, se eu ajudar o meu próximo? Meus irmãos, Jesus não estava nem aí para isso. Jesus, irmãos, se relacionou com pessoas, com uma mulher adúltera. Jesus se relacionou, irmãos, com uma mulher que já estava no 5º casamento. Jesus, irmãos, se relacionou com homens que eram desprezados pela sociedade, que quem se relacionava com eles era criticado pela alta sociedade. Jesus não estava nem aí para a crítica. Jesus expressa o seu amor, estende a mão àquele que está perdido. Jesus, irmãos, manifesta exclusivamente o seu amor por nós. Da mesma forma, nós precisamos expressar esse verdadeiro amor para com aquele que está do nosso lado, para com o nosso próximo, nem se importando com o que os outros vão pensar. Pelo contrário, se importe
meu querido irmão, com aquele que Deus colocou no seu coração para você ajudar. Amém? Isso é algo muito importante que nós podemos tirar desse texto. Foi tremendo o que Maria fez. Ela expressou seu amor. Não teve preocupação com a crítica de Judas, pelo contrário, foi lá e disse: eu vou derramar esse perfume. Eu derramo. Eu vou derramar. Eu vou fazer isso. Eu vou. Talvez você tenha essa vontade. Não literalmente um perfume derramado aos pés de Jesus, mas talvez você tenha isso no coração. Eu vou fazer isso. Eu vou. Aí você pensa e se depara com as críticas, se depara com o julgamento, se depara com o óbvio, se depara com o incompreensível. E aí não faz. Mas aí você fica com esse sentimento: eu vou fazer isso, eu tenho que fazer isso. Aí talvez alguém chega no seu pensamento e diz: faça isso não, porque é o seu melhor, é o seu bem maior, é a coisa mais preciosa que você tem. Você vai fazer isso. Isso é incompreensível. Era incompreensível para Maria derramar aquele perfume que era um ano do seu trabalho. Era uma coisa incompreensível. Não faça isso não, isso é incompreensível. Você tem que ganhar dinheiro, você tem que ter uma boa estabilidade. Não faça isso não, isso é incompreensível, isso não é óbvio. No entanto, Deus está chamando você e diz: não, faça isso, expresse o seu amor, confie em mim. Foi isso que aconteceu. Nós estávamos meditando ontem no texto de Gênesis 12, texto de Abraão. E foi mais ou menos isso que aconteceu com Abraão. Quando Deus chamou Abraão, o que foi que Deus disse para ele? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Presbítero Carneiro, vamos fazer um exemplo aqui, certo? O senhor topa? Tranquilo. Presbítero Carneiro, uma hipótese. Se Deus falasse com o senhor por meio da palavra, e falasse assim para o senhor: Presbítero Carneiro, você vai deixar Caruaru, vai deixar tudo que você tem, vai deixar seu dinheiro, você vai deixar suas propriedades, vai deixar tudo, sua casa, sua parentela, a terra que o senhor vive, sua cidade, e você vai andar por aí. Eu só quero que você saia e deixe tudo. Agora ele ficou animado. O senhor faria? Amados, quando Deus toca o seu coração, você não tem reação nenhuma. Quarta-feira passada, eu estava em Recife e se me apresentou um problema sério, porque se tratava de uma vizinha de apartamento. Uma pessoa que nós gostamos dela. Isso já tinha acontecido com meu filho, e aí aconteceu comigo. Então eu resolvi o que tinha que resolver no apartamento, e já estava descendo. Amados, eu ia fumaçando pelo nariz.
Ai, se não fosse a minha mulher, já pensou? Né? Então, por 2 vezes, a gente chegou no apartamento e a vaga ocupada. Então, eu já terminei as coisas que tinha que fazer no apartamento e já ia fumaçando. Aí lá vem aquela senhora. Aí disse, olha, eu posso pedir desculpas? Eu posso pedir desculpas? Eu não escutei. Aí eu disse, a senhora avise. Não é nada demais que a senhora avise. Ou então a senhora diz, olha, não venha para o seu apartamento porque eu vou ocupar. Aí a mulher já foi se desmanchando. Aí disse, olha, o meu filho, eu também já fui me desmanchando quando ela falou o meu filho. O meu filho se separou e está tudo aqui dentro de casa. E o carrinho dele eu não ia deixar do lado de fora e deixei na sua garagem. Irmãos, eu não tive outra atitude. Eu não estou dizendo isso para me vangloriar. Eu quero dizer que quando Deus toca no seu coração, você não tem forças. Eu botei a mão por cima dela, na frente da minha esposa, e encostei a minha cabeça na cabeça dela e só fiz uma coisa: passar o tempo todo orando por ela. Então, amado, Deus tocando no coração da pessoa, Ele não tem força. Ele deixa tudo e vai. Não é assim? Deus abençoe. Amém. Irmãos, eu fiquei agora até com medo, viu? Vou confessar, porque eu pensei que Carneiro ia deixar tudo mesmo e ir embora agora. Eu disse, calma, Carneiro, não importa, isso é um exemplo, ilustração. Se levantou, viu aqui à frente. Eu pensei, calma, Carneiro. É uma ilustração. Mas pense a isso, eu quero que os irmãos reflitam. Não é algo aos olhos humanos, ao nosso olhar. Não é algo incompreensível. Não é? Ou é fácil isso? Ou é compreensível para qualquer pessoa? Não. Você deixar tudo, família, sua casa, e ir embora, nem saber para onde vai, isso é difícil, é algo incompreensível. Talvez quando Abraão tomou essa decisão de obedecer a Deus, alguém da sua família ou da sua terra disse, isso é um doido, não é? Isso é um cara que está fazendo besteira, está deixando o melhor para ir embora, está deixando bem bom, como diz aí o nordestino. No entanto, irmãos, muitas vezes os caminhos de Deus são incompreensíveis para o mundo e até mesmo para nós. Não é verdade? Para Judas Iscariotes, isso era incompreensível. Aquela mulher ter derramado aquele perfume. Talvez você está com o coração aí com a vontade de tomar uma atitude, uma decisão, algo na sua vida que Deus tem colocado, que Deus tem direcionado. E talvez para você seja incompreensível isso. Talvez para você seja difícil. Não somente para você, mas para o mundo todo. E é nesse momento, irmãos, que nós precisamos expressar o nosso amor por Deus e confiar em Deus. Amém? Eu estava lendo um texto de Martim Lutero. E ele chama isso de os incompreensíveis caminhos de Deus. E eu achei muito interessante o que ele falou. Ele diz assim:
revista-se da falta de entendimento e se entregue ao entendimento de Deus. Martinho Lutero disse isso. Porque muitas vezes nós queremos entender as coisas, mas é incompreensível para nós. Aí é muito melhor a gente se revestir da falta de entendimento e confiar no entendimento de Deus. Amém? A gente vai mais adiante. Em quarto lugar, o genuíno amor demonstra seu apreço em tempo oportuno. Maria demonstrou o seu amor antes que Jesus fosse sepultado, antes que Jesus fosse entregue na mão dos sacerdotes judaicos. Maria demonstrou o seu amor em tempo oportuno. O texto começa dizendo que estava se aproximando a Páscoa, né? 6 dias, o texto diz, antes da Páscoa. Jesus já estava preparando os seus discípulos, dizendo que ele seria entregue e seria crucificado, sepultado, mas que ia ressuscitar. Os seus discípulos já sabiam disso. O que foi que Maria fez? Maria foi expressar o seu amor em tempo oportuno. Não, é agora. Eu não vou deixar para depois. Eu não vou perder tempo. Interessante que se você olhar para o texto, veja aí o final do versículo 3. E encheu ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Ela ungiu os pés do Senhor Jesus. E lá no versículo de número 7, veja o que diz o texto. Jesus, entretanto, disse, deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Ou seja, as outras mulheres só vão ungir Jesus depois da sua morte. Ela não, estava aqui ungindo os pés de Jesus antes mesmo da sua crucificação, expressando o seu amor em tempo oportuno. Não perca tempo, irmãos, de expressar o seu amor. Amém? Não perca tempo de expressar o seu amor a Deus. Não perca tempo também de expressar o seu amor para com o seu próximo. Tem gente que não perde tempo, irmãos, em criticar. Tem gente que não perde tempo em machucar. Tem gente que não perde a oportunidade, irmãos, de fazer o que é mal. Tem gente que não perde a oportunidade de falar mal. Tem gente que não perde a oportunidade de zombar. Tem gente que não perde a oportunidade de criticar. Basta apenas um vacilo, que tem gente que não perde a oportunidade, irmãos, de amaldiçoar. Falar mal. No entanto, para aquele que permanece no amor, este não vai perder tempo, não vai perder a oportunidade de amar, não vai perder a oportunidade de falar bem, não vai perder a oportunidade de abençoar, não vai perder a oportunidade de entregar o seu melhor, não vai perder a oportunidade, irmãos, de falar e de fazer, de realizar as expressões do amor. Amém? Não perca a oportunidade para os maridos aí, ó, de dar um cheiro na sua mulher. As mulheres da mesma forma. Os pais, não percam a oportunidade de amar os filhos, de abraçá-los, beijá-los. Não perca a oportunidade de amar com aquelas pessoas que você tem relacionamento, seja no trabalho, seja na vizinhança, seja em uma faculdade, uma universidade. Não perca tempo. Amém, irmãos? Mas para terminar, em quinto e último lugar, o genuíno amor quebra
o protocolo ameaçador. O genuíno amor quebra o protocolo ameaçador. O gesto de Maria, irmãos, violou vários clichês culturais. O gesto de Maria quebrou alguns protocolos daquela cultura, daquela sociedade, que ameaçavam aquela mulher. Jesus, sem se importar com o protocolo da época, Jesus, sem ameaçar Maria, recebe o seu amor, e ela vai expressando o seu amor quebrando algumas regras. A primeira regra que Maria quebra, o primeiro protocolo é o seguinte: a sociedade esperava que, como mulher, ela estivesse servindo à mesa como Marta. Essa era a cultura da época, era uma cultura normal da época. A mulher deveria estar servindo à mesa, como Marta estava servindo à mesa. No entanto, ela quebra essa cultura, ela rompe essa barreira cultural, esse protocolo que ameaçava, e expressa o seu amor por Deus. Segundo protocolo aqui que ela quebra: tocar os pés de outra pessoa era algo considerado degradante. Para aquela cultura, tocar nos pés de uma outra pessoa, isso era considerado degradante, humilhante. E é isso que ela faz. Ela unge os pés do Senhor Jesus, quebrando, mais uma vez, outro protocolo cultural. Interessante que as expressões do genuíno amor estão acima da cultura. Terceira verdade, terceiro protocolo: Maria enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos, sendo estes a coroa e a glória da mulher naquela cultura. Naquela cultura, irmãos, os cabelos das mulheres era a sua glória. Os cabelos eram a sua coroa. O gesto de soltar os cabelos em público era indigno para uma mulher daquele tempo. Isso era cultural. No entanto, aquela mulher solta os seus cabelos em público, enxuga os pés de Jesus com seus próprios cabelos. Aquilo que era mais humilhante, degradante para o ser humano naquela cultura, naquela época, que eram os pés, Maria toca e enxuga os seus pés com aquilo que ela tem de mais glória, que é os seus próprios cabelos naquela cultura. Veja como ela quebra o protocolo. Veja como ela está acima da cultura, como essa expressão, como a expressão desse amor vai vencendo esse protocolo. Quarto protocolo que ela quebra é o seguinte: o caro perfume que ela derramou sobre os pés de Jesus era um tesouro que as mulheres guardavam para as suas próprias bodas. Ou seja, aquele perfume era para o seu casamento. As mulheres guardavam esse perfume, guardando e se preparando para o dia de casar, para o dia em que elas iriam casar, se casarem. No entanto, irmãos, ela está ali quebrando esse protocolo,
o perfume que era para o dia do seu casamento, ela leva aos pés de Jesus, unge os pés de Jesus. Em outras palavras, ele está dizendo assim, ó, o Senhor é o meu maior amor. O Senhor é o meu maior amor. É isso que ele está dizendo aqui. Ela quebra esses 4 protocolos. A pergunta é interessante você pensar nisso aí. Você tem quebrado algum protocolo cultural expressando o seu amor por Deus ou por alguém? Para refletir, não precisa responder. Para a gente pensar. Ou será que os clichês culturais que existem na nossa sociedade são os limites que cercam as expressões do nosso amor? É algo que a gente deve pensar. Algo que a gente deve refletir. Aquela mulher, irmãos, ela quebra tudo isso. Aquela mulher está acima da cultura. Não pelo fato dela ser, mas porque o amor estava a tornando assim. Aquela mulher expressa o seu amor, irmãos, quebrando esses clichês culturais. Se Deus tem colocado no seu coração esse verdadeiro amor, se de fato você quer viver permanecendo neste amor, expressando este amor, você vai se deparar com algumas barreiras culturais da nossa sociedade. Não é a questão de soltar o cabelo, não é a questão do perfume, não é a questão de enxugar os pés, de eu tocar nos pés de alguém. Não é essas questões hoje, mas são outras questões. Eu pergunto para você, quais são as questões, quais são os clichês culturais que têm impedido você de amar o próximo? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Coloque diante do Senhor o seu coração. Peça para Deus, Deus, eu quero viver o teu amor, Pai. Eu quero permanecer em teu amor. A Bíblia diz que nós seremos reconhecidos como discípulos do Senhor Jesus quando nós amamos uns aos outros. Ó Senhor Deus, nós vivemos, ó Pai, em uma sociedade tão corrompida pelo pecado. Ó Senhor Deus, nosso coração está tão corrompido pela maldade, pelo ódio, que muitas vezes não sabemos mais o que é amar. Mas, ó Pai, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor derrame sobre nós a tua graça, a tua misericórdia. E que o Senhor nos ensine a amar o nosso próximo. Põe amor em nosso coração. Ó Pai, não queremos ser uma igreja hipócrita. Não queremos ter um relacionamento hipócrita. Mas nós queremos ser, ó Deus Pai, homens e mulheres verdadeiras. Homens verdadeiros, mulheres verdadeiras. E que em verdade, Pai, que em verdade nós
que em verdade a gente possa andar em amor. E assim como a gente fala que ama o nosso próximo, que a gente possa falar em verdade e expressar esse amor. Não apenas por palavras, mas por atitudes. Atitudes que expressam, Deus, verdades sublimes. Possamos entregar o nosso bem maior. Possamos, ó Deus, sacrificar o nosso melhor. Possamos, ó Pai, não perder tempo em amar. Possamos, ó Deus, amar em detrimento da crítica do outro. Possamos, ó Pai, também quebrar alguns clichês culturais da nossa sociedade que nos limitam. Ó Senhor Deus, nos ensina a amar. Nos ensina a amar o nosso próximo. Nos ensina a amar a nossa família. Nos ensina, Pai, a amar os nossos irmãos em Cristo. Nos ensina, Pai, a amar aqueles que nos perseguem. Porque assim como o Senhor nos amou, sendo nós pecadores e inimigos do Senhor, o Senhor diz que precisamos ser imitadores do Senhor. Nos ensina, Pai, a amar de forma sacrificial. Nos ensina, Deus, a amar. Nós queremos ser uma igreja que ama o próximo. Nós queremos ser uma igreja que permanece não no ódio, que permanece não na prática da maldade, mas que permanece na prática do amor. Que o mundo, que Caruaru possa perceber que somos do Senhor pelo fato de amar o nosso próximo. Que onde nós estivermos, ó Deus, esse amor possa ser vital, ser expressado na nossa vida. Que as pessoas possam olhar para nós e ver que somos do Senhor pelo fato de amar aquele que está ao nosso redor. Ó Deus, nós te pedimos isso em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.